Hoje com o pastor Joseph Prince. Está pronto para a palavra? Glória a Deus, vamos direto à palavra. Obrigado, Jesus. Hoje vamos falar sobre o poder da fé imperfeita. Quando a sua fé é fraca, a sua fé é na verdade forte. Ok. O que eu estou dizendo? Muitos de nós, quando vamos a Deus, não falamos aos outros, mas estamos muito conscientes das nossas dúvidas nos nossos corações e também conscientes das incredulidades, descrenças, e perguntamos para nós mesmos, isso está me impedindo de receber as respostas de Deus? Isso está me custando? Será que Deus me ouve mesmo sendo consciente de que eu estou crendo, mas também duvidando? Quantos já passaram por isso? Crendo, mas também duvidando. Certo, algumas pessoas, Senhor, anota esses nomes. Quantos sentem que quando vão a Deus estão crendo, mas também duvidando? Ok? Ok, glória a Deus, essa mensagem é para você. Quero falar isso, nós vamos continuar onde paramos, mas essa é uma mensagem completa, então vamos para Romanos capítulo 4, verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que ele descobriu no natural? Abraão, nosso pai, que é o pai da fé. Ok, mesmo Moisés sendo maravilhoso, o seu título não é o pai da fé. Mesmo Davi sendo maravilhoso, seu título não é de pai da fé. Abraão tem esse título, tanto para os judeus como para os cristãos. E até mesmo para os árabes, certo? Eles creem que Abraão é o pai deles. Foi através de Ismael. Então, o que Abraão alcançou? De acordo com a sua carne, os seus esforços. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça, próximo verso. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Então, se você trabalha para alcançar algo, Deus não pode dar pela graça. E você vai me ouvir batendo o martelo nisso. Eu estava conversando com alguns queridos irmãos outro dia, e esses irmãos são da nossa igreja. E eu disse para eles que podemos ouvir 10 mensagens sobre a graça, semana após semana após semana. E na 11ª, ouvindo a mistura, esquecemos das outras 10. Isso é da natureza humana, não é verdade? Nós temos essa predisposição natural para o legalismo, para as obras, para o esforço próprio, sabe? E esquecemos totalmente da graça, e isso nos demonstra que a graça não é natural. É necessário o Espírito Santo nos fazer entender a graça. E muitas vezes, mesmo depois de sermos abençoados, dizemos, não merecemos isso. Como foi possível? Pessoas que ouviram da graça. Oh, querida, que pôr do sol maravilhoso, que lugar lindo de estar, não merecemos isso. Desde quando merecemos algo de Deus? Se Deus nos der aquilo que merecemos, vai ser inferno, fogo, enxofre, lugar de trevas, terrível. Tem fogo, mas ainda é escuro. Porém, ao que não trabalha, ou seja, aquele que descansa, mas crê naquele que justifica o ímpio e não justifica só o crente, justifica o ímpio, e eu disse semana passada, como pode um Deus que é 3 vezes santo, um Deus cuja justiça é inflexível, cuja santidade é sem mancha, como ele pode justificar o ímpio? Tem que haver uma base pela qual ele faz isso. E a base é a cruz. Certo? Então, se você crê naquilo que Jesus fez por você, você crê no Pai, que justifica o ímpio por causa do seu filho, sua fé lhe é contada como justiça. Qual tipo de fé? Não a fé na fé. Fé que acredita naquilo que Deus fala sobre o seu filho. Deus diz que o seu filho tomou o seu lugar, você diz amém. E por falar nisso, amém, Aleph Mem Nun. 3 letras no hebraico, amém. Certo? É o que está no texto aqui, quando diz, no verso 3, diz no Antigo Testamento, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado? Em hebraico a Bíblia diz, Abraão, amém, Deus. Certo? Abraão creu em Deus. Se você vai a Israel e pergunta qual é a palavra para fé, vão te dizer emuná, que é Aleph, Mem, Nun, com o rei. Um vav e um rei, certo? Isso quer dizer o quê? Emuná com graça, fé na graça, amém? A graça produz fé, você pode dizer isso. Então, amém vem de emuná. É a primeira parte, amém. Emuná, amém. Certo? Então, amém é acreditar em Deus. Quando você diz amém, você libera a fé.
Certo? Então, isso diz claramente que esse tipo de fé, a fé que crê que Deus é um Deus que justifica o ímpio. E o mundo vai, quando Jesus voltar, dizer para nós: vocês mentiram para mim. Você me falou de um Deus que só justifica os crentes, só as pessoas boas. Um Deus que justifica só aqueles que fazem o que é certo. Vocês mentiram para mim. Vocês não me falaram das boas novas. O mundo vai apontar o dedo para a igreja e dizer: você mentiu. Porque nunca falamos a eles que Deus hoje justifica o ímpio. E é sendo um ímpio, na posição de um ímpio, assumindo a postura de ímpio, que Deus se justifica. É lógico que depois disso você não é mais ímpio. Amém? Certo? E quando você é salvo, amém? É como se a salvação fosse uma piscina, cheia do Espírito, da água. Quando pula nela, não tem como não ser santo. Você não pode estar sob a graça e não ser santo, assim como não pode estar na água e não estar molhado. Eu acho. Alguns argumentam que você pode estar na água e não estar molhado. Pastor, o senhor tem que ensinar as pessoas a se molharem. Certo? Tem que ensiná-los a entrar na água. A graça de Deus é como a água. Você toca na graça, toca a santidade. Toca na graça, toca no poder. Amém? Quero que saiba que a graça é um mestre. O melhor mestre. Vimos semana passada? Não precisamos que Agar crie Isaac. Sara é suficiente. Agar sendo a lei, Sara sendo a graça. Aprendemos semana passada, amém? Você está comigo? Quero falar algo antes de voltar para a mensagem. Quero mostrar algo que aprendi do Senhor, recentemente, algo que veio do céu. E você sabe que eu tenho pregado sobre essa passagem de Provérbios 4 por muito tempo. E em Provérbios 4 diz: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. E o resultado é esse, olha o verso 22. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Certo? E um dia eu estava meditando nisso e o Senhor me falou algo. Veja em hebraico. São vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Então, este é o único medicamento de Deus que te cura. E, por exemplo, quando você toma um medicamento e lê a bula e diz, pode causar alergias. Certo? Então, cura os seus olhos vermelhos, mas deixa o seu corpo vermelho. E também alguns medicamentos, certo? Eles dizem, tome esse remédio se o seu nariz está escorrendo. É um medicamento para isto. Então você toma esse remédio, aí você lê que dá diarreia. Então, o nariz para de escorrer, e aí começa a escorrer do outro lado. Ok? Nós não estamos rebaixando isso, não desprezamos a medicina. Graças a Deus pelos médicos que estão lutando contra o mesmo inimigo que Deus luta. Certo? Damos graças a Deus pelos doutores. É uma profissão honrável. O que eu estou querendo dizer é aquilo que o homem produz nunca chega ao padrão de Deus. O padrão e a medicina de Deus são saúde, verso 22, para todo, diga todo. Em hebraico, kol. Kol. Certo? Kol, K-O-L. Diz todo o seu ser. Nada fica de fora. A palavra de Deus é saúde para todo o seu ser. Ou seja, recebendo a palavra de Deus, talvez você tenha um problema no fígado e nem sabe. Enquanto estiver recebendo a palavra de Deus, vai ser saúde para todo o seu ser. Incluindo o seu fígado, olhos, cabelos, sua pele e também o seu intestino. E eu posso continuar mencionando todas as partes do seu corpo e até aquelas partes que não sabemos que são importantes. Mas todo é todo. E não é espiritual, não é saúde espiritual. Saúde para todo o seu ser. Basor, em hebraico, quer dizer corpo. Literalmente corpo. E saúde aqui é a palavra em hebraico marpé. Quando vai ao hospital, em Tel Aviv, Israel, eles te dão marpé. Até hoje eles usam essa palavra para medicamento. A palavra de Deus é medicamento para o seu ser. E isso não veio quando eu estava me preparando para pregar esta mensagem. Essa revelação veio a mim no começo deste ano. Mas sabe, e quando eu preparava essa mensagem, Deus me falou que era o momento de compartilhar isso. Ok? Você tem que gastar tempo com a palavra e algo vai acontecer. Permita-me ler algo agora que um grande homem de Deus falou. Seu nome é Jonathan Edwards. Você deve conhecê-lo como um grande avivalista. Jonathan Edwards disse, como acontece eu não sei. Mas percebi que nos momentos em que eu mais li as escrituras sagradas, eu me tornei mais vivo e mais estruturado. Viu?
Ele disse, eu percebi isso, mas não posso explicar, eu percebi. Eu também percebi isso. Eu gosto muito desta declaração e alguns de vocês já escutaram isso antes, porque eu disse muitas vezes, já experimentei isso. Que quanto mais eu leio as Escrituras, eu me renovo. E eu não estou falando só ler rapidamente, mas nos momentos em que eu jejuo na palavra. Jejuar não é só deixar algo, mas também quando quer gastar tempo com algo. Certo? Não é somente deixar de comer alguma coisa, mas você deixa o seu almoço e foca na palavra. Mesmo se comer algo, mas ler a palavra, é uma forma de jejuar. Você não faz jejum por nada. Alguns jejuam para se tornarem magros. Isso não é jejuar, é fazer dieta. Tome uma decisão, ok? Então, há algo sobre a palavra de Deus que quando você gasta tempo com ela, e Jonathan Edwards diz, quanto mais leio, eu me torno mais vivo. Ele queria dizer, eu me sinto tão vivo e fico mais estruturado falando do seu corpo. Então, isso é muito interessante. O Senhor me falou para ler essa passagem em hebraico, e antes de olhar esse verso em hebraico, onde está o segredo, porque são vida para quem encontra e saúde para todo o seu ser. Antes da palavra de Deus se tornar saúde para o seu ser, se torna vida. Certo? Você já se sentiu realmente vivo? Essa palavra foi tão boa, me senti vivo. Ou quando você sai da igreja, quando você sai do seu tempo com o Senhor, você se sente vivo? Se prepare porque essa vida precede a saúde. Você recebe a vida e o seu corpo está experimentando marpé, saúde. Ok? Então, olhei esses versículos em hebraico, mas antes de falar isso, eu quero te mostrar algo que é marcante na palavra de Deus em hebraico. Hoje nós vamos falar do hebraico. Eu amo hebraico, eu vou ser seu professor. Eu vou ensinar algumas lições para vocês, ok? Estão preparados para algumas lições em hebraico? É como o chinês, se lê da direita para a esquerda. Ok, vamos para Gênesis 1. O primeiro verso da Bíblia é Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-eretz. Exatamente 7 palavras. Certo? Lendo da direita para a esquerda. Ok? Você percebeu que Aleph, Taf, Et não foi traduzido. E a primeira letra, Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico. E Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Lembre-se que Jesus veio como judeu. E ele falou para os judeus, eu sou o alfa e o ômega. Isso é grego. Alfabeto grego, certo? A primeira letra do grego é alfa e a última letra é ômega. Mas Jesus não teria falado em grego para os judeus. Ele disse, sou Aleph Taf. Ou seja, quem fez o céu e a terra no princípio? No princípio, Bará, Elohim, Deus, colocou sua assinatura. Eu sou Aleph Taf. Ele disse no Apocalipse, eu sou Jesus, o primeiro e o último. Pode ver isso. Quando pergunta aos rabinos por que não foi traduzido ou então para algum judeu, eles não vão te dar uma resposta sólida. Dizem um sinal de algo. Bem, o sinal veio e disse, eu sou o sinal. Eu sou Aleph Taf, ok? São exatamente 7 palavras. E a propósito, Ivan Panin, um grande matemático, ele disse não tem somente 7 palavras, mas olhando essas letras e contando todas elas, são todas múltiplos de 7. No texto, há um fenômeno matemático. Se você é matemático, você vai ver que esse verso é interessante. Não vamos entrar nisso, mas quero te mostrar que juntando todas, as 7 palavras, nós temos a menorá judaica. A menorá que Deus falou para Moisés criar, certo? Ela tinha 7 hastes. Era encontrada no tabernáculo de Moisés e iluminava o lugar santo. Era como a luz da igreja e é por isso que a menorá é um retrato do povo de Deus se unindo como igreja. Lembra dos 7 castiçais? No Apocalipse, a Bíblia diz que eram 7 igrejas. João se virou e viu os 7 castiçais. E eles tinham 7 hastes. E no meio deles, João viu Jesus. Ele é a haste central. E se você olhar de perto, você vai ver que as hastes da direita e da esquerda apontam para a haste central. Quer dizer que os testemunhos da igreja apontam para Jesus Cristo. Sabe, não estamos aqui para promover ninguém, nem Joseph Prince. A igreja é um lugar para promover Jesus Cristo. E só um nome somente, o nome de Jesus.
Amém. Eu me preocupo quando as pessoas falam muito de mim, mas se falam da minha mensagem e aquilo que eu estou compartilhando, então eu fico feliz. Amém, porque o pastor Prince sempre aponta as pessoas para Jesus. Amém, se nada mais eu só sei apontar. Certo, Deus me escolheu porque quando eu era pequeno na escola e algo saía errado, eu apontava. Eu apontava e apontava, amém? E agora Deus usa isso para a sua glória, porque eu estou apontando as pessoas para Jesus. E se precisar de algo, aponte para Jesus, amém? Então, aqui temos a menorá. Percebe que a Aleph Tav está no meio e não é traduzido. Você vê o E-T ali, certo? Et, Aleph Tav, é a assinatura de Jesus, a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico. Então, temos uma menorá aqui com 7 hastes. E a menorá original tem 7 hastes. Em Israel, a de 9 é usada hoje, que é Hanukkah. A Hanukkah não é exatamente a menorá da Bíblia. A menorá da Bíblia tem 7 hastes, certo? Mas a Hanukkah também tem o seu lugar. Em Zacarias fala sobre as 2 árvores em volta das 7 hastes, somando temos 9 hastes. Mas o fato é que Deus falou para Moisés 7 hastes. Ok? Está comigo? Então o Senhor falou comigo para olhar o verso 22, e o verso 22 diz que é vida para aqueles que encontram e saúde para o seu ser. Sabe o que descobri? Descobri isso. Ki Haim Him e Motzehim Wukol Basrou. Percebeu? Basrou, certo? Seu ser, Marpei. Literalmente, 7 palavras em hebraico. Vamos colocá-las na menorá. 7 palavras em hebraico. São vida para quem as encontra e saúde para o seu corpo. Você vê isso? É também uma menorá. Agora, nem todo verso é menorá. Mas quando encontra a menorá, tem mistérios ali. Agora escute, eu não li isso no livro, eu não ouvi uma mensagem de ninguém. Isso veio direto do Senhor quando eu estava na palavra. Eu ouvi ele falar isso comigo e olhei em hebraico. E descobri isso. E então o Senhor me disse isso. Olha a haste central. Que palavra é essa? Quem as encontra? Quem as encontra? Você vê isso? Quem as encontra? Então temos. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, certo? Temos quem as encontra. Aqueles que sempre vêm domingo à igreja estão entre quem as encontra. Porque só quem busca, encontra. Mas quem dorme, sonha. E quem pula, cai. Quem encontra, quem busca, encontra. Me confundi aqui, eu queria falar quem busca, certo? Quem busca, encontra, certo? É óbvio que vocês estão buscando. Amém? Quando olho esse verso, eu salivo, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E eu meditei nesse verso até minha mente ficar enferrujada. Deus me deu uma nova. E durante anos eu tenho meditado nesse verso. Eu amo esse verso. Eu amo este verso. De fato, você percebe a face das pessoas e quão radiantes estão, baseado no tempo que gastam com a palavra. Quando vê alguém que está com o rosto deprimido, para baixo, ok? Eles não estão gastando tempo com a palavra. Não tem como gastar tempo com a palavra sem o seu rosto brilhar. Amém? Então tem brilho que vai além da beleza natural. Eu já vi garotas normais, mas quando brilham, excedem muito mais em beleza as garotas que são bonitas, mas vazias. Quanto valem? Nada. É só aparência, e esse tipo de coisa não sustenta um casamento. É o brilho, é a vida que é abundante, é a generosidade. Também o caráter que sustentam o casamento. E é lógico que os homens querem ver coisas lindas porque Deus faz coisas lindas. Tudo bem, mas é o brilho que faz a pessoa ficar bonita. A palavra do meio quer dizer quem encontra. 7 palavras exatamente no verso 22. Se você olhar cuidadosamente para a haste central da menorá que vemos aqui, a expressão para quem as encontra é uma palavra longa e contando as letras o que temos. Exatamente 7 letras. Agora temos uma menorá dentro da menorá. Você vê isso? Qual é a letra do meio? O nome de Deus, Aleph. Aleph é a primeira letra. Aleph é usada para aba.
Deus o Pai, Aleph. Cada letra do hebraico tem uma figura e é sempre a mesma figura. Como Yod é uma mão aberta, de onde vem Yad, certo? Dalet é porta. Aleph é o boi do sacrifício. É a figura do boi. Aleph sempre é a figura do boi. E também é a letra para pai. Abba. Abba. Ok? Pai. Agora voltando ao verso 22, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo ser. Em hebraico são exatamente 7. Aproximamos da haste central, certo? Para a expressão quem encontra. E essa palavra em hebraico tem 7 letras. É uma menorá dentro da menorá. Como Ezequiel viu uma roda dentro de uma roda, numa visão. E foi o que o Senhor me mostrou, tem uma menorá dentro da menorá, e eu fiquei muito alegre. Por que eu fiquei animado? Quais palavras dão vida? E eu perguntei, quais palavras? Não fala em Provérbios 4, só diz, atenta às minhas palavras, porque quem as encontra são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. E eu sou um glutão espiritual, Deus me mostra quais palavras são essas. E você pode dizer, todas as palavras dão vida, mas os 10 mandamentos dão morte. Certo? 2 Coríntios 3, o ministério da morte, gravado em pedras. Então, quais são essas palavras que eu preciso focar? Então, essa é a resposta de Deus. Ele me mostrou isso. O seu foco deve ser sempre o tema central da Bíblia, que é Aleph. A palavra central é, a expressão central é quem encontra, mas também uma menorá de 7 letras. Então, aproximamos. Encontramos a letra central Aleph, um boi sacrificial. Então, ao estudar a Bíblia, se você quer vida, se você quer saúde para o seu ser, coloque o seu foco em Jesus e sua obra consumada. Não em leis e regulamentos, naquilo que você deve fazer e não fazer. Tudo isso vai se endireitar. Se você crer certo, vai viver certo. Como Abraão. Abraão creu certo. Você está comigo? Você está comigo? Se isso não te impressionou ainda, olha o que Deus me mostrou. Certo? Em hebraico, na cultura hebraica, existe alguma coisa chamada gematria e algo chamado SLE, que é também conhecido como o código da Bíblia. Quando você conta as letras, você tem uma certa revelação juntando as letras. Certo? Uma sequência de letras equidistantes. Certo? SLE. Agora, se colocar esta passagem, ok? Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Mas antes, você sabe a respeito do nome de Deus? Yahvé? Aqui temos, olha, Yahvé, Yud, Rei, Vav, Rei. Agora, lendo da direita para a esquerda, Yud, Rei, memorize isso, Yud, Rei. Porque a forma abreviada de Yahvé é o quê? Yah. Você diz, Aleluia, Yah. Yeremá, Yah. Entendeu? Todos esses nomes têm o quê? Yah. Yah é o nome de Deus, Aleluia, Yah. Halé quer dizer exalte. Brade, clame ardentemente, dance, se alegre em quem? Yah. Yah é Yud Rei, entendeu? Você está comigo? Certo, agora, vamos voltar às palavras em hebraico. O primeiro, Yod, você consegue encontrá-lo? Certo? Vamos contar 5, o número da graça, e eu escolhi 5 porque Deus sabe que eu gosto do número 5, ok? Então, quando ele me mostrou isso, eu contei 5 do primeiro Yod. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. O que temos, rei? Temos o nome de Deus, Yah. Agora, Yah é o Senhor Jesus no Antigo Testamento. Já se impressionou? Ok, então veja bem. O que Deus está dizendo é que, quando você lê a palavra, não leia sobre coisas a fazer. Veja Yah. Veja Jesus. Veja o que é santo. Veja quem cura. Veja-o. Vendo-o, você tem vida. Você está comigo? Certo? Mais um, ok? Vamos a outra sequência de 5 letras. Do rei, vamos contar então 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5 e nós temos o Aleph. Se destaca de novo. Entendeu? Sim? Há uma consistência aqui. Aleph, o centro do verso central. A letra central do verso central é o boi sacrificial. Ou Aleph e o pai, ok? Porque o pai e o filho são um.
Então, quando eu estudar, vejo o Pai. Não somente eu vejo o Elohim, eu vejo o Shaddai, eu vejo o Altíssimo, El Elyon. Todos esses são nomes maravilhosos de Deus, especialmente para Israel. Mas para nós é Abba, Pai, que começa com a letra Aleph. Essa letra. Diga Aleph. Ah, você quer mais, né? Então temos Aleph, certo? Então temos Yah deste lado. Agora temos Aleph, vamos mais 5, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Temos Lamed. O que é isso? Aleph, Lamed, temos El, o nome de Deus. El para Elohim, abreviado. Yah é para Yahvé, mas muitas vezes eles usam Yah, como em Aleluia, eles abreviam Yud-Hei. Certo? El é para Elohim. Pode ver? Aleph, Lamed. El. Quando você diz, meu nome é Joel. Esta é a palavra que eles usam. El. Joel. Samuel. Ezequiel. Eliezer. Às vezes começa com El. Eliezer. El. Viu como eles gostam de colocar o nome de Deus nos nomes que eles dão para os seus filhos? Na esperança de que Deus vai estar presente nas suas vidas. Então, Yah é o nome do Deus da aliança. El é o nome do Deus que criou tudo, o Deus de poder. Um fala do seu coração e o outro fala da sua mão. Você está comigo? É forte, hein? Quando eu recebi isso, eu estava estudando e comecei a pular porque não tinha ninguém para compartilhar. Eu tenho que vigiar porque não compartilho na mesma semana. Eu recebi isso meses atrás. Eu tenho que ter muito cuidado para não compartilhar na próxima mensagem. Eu tenho que esperar a ordem de Deus, mas você está pronto? Você está sendo abençoado? Ok, então olha isso. Vamos voltar para as 7 palavras? Temos El, ok? Vamos chegar mais perto. Agora tem muita coisa que podemos descobrir mais. Foi isso que encontrei, ok? E por falar nisso, Deus o Pai. Onde é que está Deus Pai hoje? O nosso Pai está sentado no trono. Amém? E o seu Espírito está em nós. Estou certo? Estou certo? O Pai. Então, Pai se escreve Aleph, Beit, ok? Abba, Abba, ok? A letra Aleph. O boi sacrificial, não é lindo? Uma maneira de ver o Pai é olhar para Jesus na cruz. Agora, olhando para Aleph, a letra central. Chega mais perto na letra? Aleph, certo? Agora veja isso, esse é o trono de Deus. Aleph está no trono, o centro. E isso foi o que João viu quando ele foi para o céu. Ele disse, eu vi o arco-íris em volta do trono. O que isso quer dizer? Deus prometeu, eu nunca mais julgarei vocês. Eu nunca mais punirei vocês. Haverá um juízo do trono branco. Certo? Não estaremos lá. Me perdoe, você perdeu a chance de estar lá quando aceitou a Jesus Cristo. Este é o momento quando Deus vai abrir o livro e tudo que o mundo fez vai ser lido. Mas nós não estaremos naquele juízo. Estaremos, certo? Diante do juízo de Cristo, o tribunal de Cristo. Escute isso, vamos ver o arco-íris. Quando Deus coloca o arco-íris no céu, quer dizer que não vai haver mais juízo e nem dilúvio. Coloquei o meu arco. Naqueles dias eles caçavam com arco e flecha. Quando Deus colocou seu arco no céu, quer dizer que ele não lançará mais juízo. Ok? Só para aqueles que estão na arca, só para aqueles que estão em Cristo. Quer mais um? Então, quando olhamos para Aleph, o Pai assentado no trono, não há um desenho para isso, só imagine. O Pai está sentado no trono. Onde está Jesus? Onde está Jesus? À destra do Pai. Lembra o que Deus falou para ele? Assenta-te à minha direita, Benjamim, filho da minha destra. Assenta-te à minha direita, até que ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Então a Bíblia diz, sabe, com cada dia que passa, cada vez que abre os seus olhos, menos um inimigo no universo. Se você sabe disso ou não, eu quero te dizer isso. A cada dia que passa, o caminho do justo vai brilhando mais. A vitória que Jesus conquistou na cruz está se tornando cada vez mais evidente. O Pai disse ao Filho, assenta-te à minha direita até que ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Então a parte de Deus é pegar todos os inimigos que foram derrotados na cruz e colocá-los debaixo dos pés de Jesus. Sabe qual é o último inimigo? O último deles é a morte, morte física.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés de Jesus é a morte física. E é por isso que até hoje as pessoas morrem, mesmo Jesus tendo derrotado a morte. Porque ele está esperando pelo dia quando a morte que foi derrotada vai ser colocada debaixo dos seus pés. E então não haverá mais morte. Se estivermos aqui quando Jesus voltar, não morreremos, teremos um novo corpo. Você está comigo? Jesus está sentado à destra de Deus. E se está na destra de Deus, é a sua direita ou esquerda? Ok, pode responder. Isso é muito simples, certo? Não perca tempo. Se está à direita de Deus, é a sua esquerda, certo? Deixe-me ver. É a sua esquerda. Por que está me confundindo? Ok? Então olha a aba. A letra central é aba. E Deus disse, olha para a mão direita. Ok? Está na mão direita. Yod. Rei. Você vê isso? Quem está à direita? Yod. Rei. Você vê isso? Este é o nome de Jesus, sua assinatura. Yah. Para Yahvé. Yah. Você vê isso? Ok, acabei de ver uma coisa. Agora, obrigado, Pai. À destra de Jesus está Mem. Mem é o símbolo da água, é o Espírito Santo. E isso eu recebi agora mesmo, enquanto ensinava. E isso é muito bom. Quando você dá, Deus te dá. Certo? Então, à destra do Pai está Yah, Jesus. Lembre-se que quando ele veio, certo? Foi dito, prepare o caminho do Senhor. Agora, o Novo Testamento está em grego. Se tivesse falado isso em hebraico, teria sido dito, prepare o caminho do Yahvé. Falando de Jesus, João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. Então o Senhor, se olharmos a referência no Antigo Testamento, em Isaías, o Senhor ali é Yahvé. Então Jesus é Yahvé? Lembre-se quando ele estava na cruz, certo? O que foi escrito acima na cruz? Geralmente quando alguém que foi julgado era executado na cruz naqueles dias, colocavam um nome e a sua ofensa. Quando Jesus foi pendurado na cruz, certo? Qual foi sua ofensa? Pôncio Pilatos, que não era judeu, imagine isso. Ele deu essa ordem, escreva, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Viu? A sua acusação era que ele era rei dos judeus. Eu creio que ele fez por despeito aos fariseus. Ele sabia que Jesus era inocente. Então coloque lá Jesus de Nazaré, de onde ele veio, e rei dos judeus, a sua acusação. Ele se chama de rei, deve morrer. Porque não há rei a não ser César. Isso não é uma acusação, mas na verdade uma declaração. Ele foi pendurado na cruz, e aquilo foi escrito em 3 idiomas. Certo? Em grego, em latim e também em hebraico. Temos as 3 tais acusações, títulos lá em cima, dizendo Yeshua HaNazarim Vemelech, que quer dizer rei, Ha-Yehudim, dos judeus. Yeshua HaNazarim Vemelech Ha-Yehudim, que quer dizer o quê? Yud, rei, Vav, rei. Bem lá na cruz. Ok? Eu vou colocar em letras que você pode entender. A primeira letra para Yeshua é Yod. Parece com um apóstrofe. Vimos Yah agora, Yod e rei. Certo? O próximo, HaNazarei, é rei. Vebelek, o rei. Ha-Yehudim, dos judeus. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Então, literalmente, a placa continha Yod, rei, Vav, rei, na cruz quando foi pendurado. Agora, o povo judeu. Os fariseus, quando viram isso, o que disseram? Tira isso, troca isso, disseram. Você se lembra? E Pôncio Pilatos disse, o que eu escrevi? Eu escrevi. Eu não sei se ele compreendia o hebraico, eu duvido que ele compreendia. Certo? Mas o que os fariseus e os rabinos viram estava lá. Yod rei, Vav rei. O seu título na cruz. Não é incrível? Então, à destra do Pai, voltando à figura, está Yah. Jesus. E à direita dele, Mem. Ok, igreja. Eu sei que tem muito mais. O que Deus está dizendo a você? Vamos olhar o verso todo de novo em hebraico?
são vida para quem encontra e saúde para todo o seu ser. Quer dizer que você tem que olhar para a palavra de Deus e procurar leis o que deve fazer ou não fazer? Não, não, não. Eu não estou dizendo que não há nenhuma responsabilidade, mas temos uma habilidade para responder. Responsabilidade. Então, qual o tipo de estudo que devemos fazer para termos vida e saúde para todo ser? O estudo de Yahvé, Jesus, Elohim. O estudo do Pai. O estudo do sacrifício. Logo no tema central, todos os seus estudos devem ser sobre o sacrifício. O boi do sacrifício é o que traz vida e saúde para todo o seu ser. Você está comigo? Tão bom, hein? Quero te falar mais uma coisa se ainda não te impressionei. Mais uma coisa, só mais uma. E esta eu recebi na mesma época que Deus me deu as outras. Ok? Voltando às palavras, em hebraico. Kiraim, Hem, olhando as palavras, a primeira palavra da direita, temos aqui, Taf, Yud. O hífen não é uma letra, ok? É um hífen. O hebraico também tem o hífen, mas não é uma letra, ok? Então saiba disso. Se olhar as letras e contar 1, 2, 3, 4 até o fim, rapidamente, pode contar? Certo? Não dá para esperar você contar, ok? Tem outro culto depois deste. Mas se você tiver tempo para contar, vai encontrar exatamente... Sabe quantas? Muito bom. 27. Ela conta rápido. Esse é o número, ok? Fiquei impressionado? Fiquei impressionado, é por isso que Matthew tem tanto sucesso. Certo? A esposa dele é uma matemática. Certo? Se você contar, então teremos 27. Exatamente 27 letras. Ok? Certo? 27. Você está comigo? Certo. Por que é importante? É 9 vezes 3, ok? Sabemos disso. Por que é importante? Por que é importante? Porque a Juna respondeu de novo. Novo Testamento. Ela respondeu Novo Testamento. Porque lá tem exatamente 27 livros. É uma mensagem para o povo judeu, porque eles não têm os livros do Novo Testamento. Eles só têm o Antigo Testamento, que tem exatamente 66 livros. Desculpa, 39. A Bíblia toda tem 66. O Antigo Testamento tem 39 livros. É o que o povo judeu tem. Mas, quando Jesus veio, então começou o Novo Testamento e tem exatamente 27 livros. E o que Deus quer dizer? Essas palavras são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, saúde para todo o seu ser, saúde para todo o seu ser. É o estudo do Novo Testamento, irmãos. Estão abençoados? Amém. É por isso que estudamos a palavra de Deus, porque é medicamento para todo o ser. Não é um medicamento que ajuda uma área e prejudica a outra, porque alguns que você toma, os médicos vão dizer que você não pode tomar durante muito tempo. Não há medicamento como o de Deus. Você está comigo? Agora, concluindo, Vou terminar, passa tão rápido. Nem entrei na mensagem. É só uma introdução. Aqui é só uma introdução, vamos em frente. Minha mensagem é o quê? O poder da fé imperfeita. Mas eu acho que a sua fé foi aperfeiçoada. Amém? Sua fé foi edificada. Então, vamos à história de Abraão em Gênesis 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A propósito, o Todo-Poderoso é a primeira vez na Bíblia que esse nome aparece. Que Deus diz: Eu sou Deus Todo-Poderoso. E toda vez que você encontra o Todo-Poderoso, literalmente, Deus é El, Todo-Poderoso Shaddai. É El Shaddai. Deus diz: Eu sou El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. Certo? Este é um dos nomes de Deus. Certo? El Shaddai. Perceba que El é o Aleph Lamed. Acabamos de ver. O Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Nota que não é seja perfeito se quer andar comigo. Percebeu? Ok, mais uma vez. Deus não disse: só se for perfeito pode andar comigo. Não foi isso. Ele disse: eu sou o Todo-Poderoso. Eu vou suprir as suas necessidades. Se eu te dou uma grande responsabilidade, alegre-se, tem grande suprimento. Ok? Sou o Todo-Poderoso. Ande na minha presença, esteja comigo. Desfrute de mim, fala comigo. E você será perfeito. Amém? E porei a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Próximo verso. Então caiu Abraão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas o seu nome será Abraão,
Por pai de muitas nações te tenho posto. Deus deu a ele o rei, a letra rei. Certo? Lembra o nome de Deus? Yod, rei, vav, rei. Yahvé, o nome de Deus, Yod, rei, vav, rei. Da direita para a esquerda. Observe o rei, está ali duas vezes. Deus tem dois reis no seu nome. Rei. E a maneira de pronunciar essa letra é forçando o ar. Deus fez o homem como um boneco, certo? Do pó da terra. O homem não se movia, ok? Sem vida. Então, Deus e se tornou alma vivente. Então, vivemos pelo rei. Rei, toda letra do alfabeto também é um número. Não existe número em hebraico como 1, 2, 3. Temos A, B, C e 1, 2, 3. O 1 deles é A. O 2 é o B. As letras são os números. Entendeu? Então, o rei é a quinta letra. Quando escrevem 5, colocam rei. Ok? Você está comigo? Então, 5 é o número da... Você já sabe disso. Pastor Prince, por que é o número da graça? Adquire as minhas mensagens, não é tempo hoje. Certo? Rei. Então, Deus tem quantos reis? 2 reis. Deus pegou um dos reis e soprou sobre Abrão. O nome dele antes era Abrão, Aleph, Beit, Resh, Mem. Abrão, Deus colocou o rei no meio, Deus soprou e se tornou Abraão. Deus soprou sua graça sobre Abraão. Como Abrão, ele não podia ter um filho com Sara, certo? Como Abrão. Abrão quer dizer pai exaltado. Mas quando Deus soprou o rei sobre ele, ele se tornou pai de multidões. Uma coisa é ser pai exaltado. Você pode ser um patriarca e todo mundo olha para você, mas isso só traz benefício para si mesmo. Mas quando você é pai de muitos, você beneficia muitos. A graça de Deus nos faz beneficiar muitos. Você está comigo? Então Deus soprou o rei, Abrão se tornou Abraão, pai de muitos. Ok? Está comigo? Então vamos em frente no mesmo capítulo. Vamos olhar a Sarai. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque a hei de abençoar. Qual a importância de mudar o nome e dizer eu hei de abençoar? Como com Abraão, Deus disse, seu nome não será mais Abrão e sim Abraão. Deus o abençoou. E a propósito, quando seus nomes mudaram, Isaac veio. A promessa manifesta. Ok? Então, Deus disse para Abraão, eu a hei de abençoar. E olha Sarai, Shin, Resh, Yod. Ok? Se olharmos as duas primeiras letras, Sar. Até os russos hoje falam do Zar. Governador, Zar. Sar em hebraico é príncipe. Senhor, Sar. Sim, senhor. Zar. Senhor, em inglês, na verdade, veio do hebraico. Como, por exemplo, a botadeira em inglês. Kaflin. E kaf é mão em hebraico. Algumas palavras foram transliteradas. Senhor, em inglês, vem de Sar. Ok? Sar. Então, com pequeno Yod, se torna pessoal. Sarai. Meu senhor, meu dono, meu capitão. Imagine Abraão chamando a sua esposa. Meu senhor, meu capitão, meu dono. E parece que ela o dominava no começo. Não posso ter filhos. Toma minha escrava. E a Bíblia diz que Abraão disse nada. Ela era muito forte. Toma minha escrava. Então sabemos que ela era muito dominadora. Certo? Por causa do Yod. Sarai se torna pessoal. Meu senhor. Imagina Abraão falando isso. Como um homem disse, quando eu brigo com a minha esposa. Ok, quero dizer isso. Não importa o motivo, eu sempre tenho a última palavra. Sim, senhora. Certo. Sarai, ok. Agora, lembram do nome de Deus? Deus tem 2 reis. Deus soprou o rei, seu outro rei Sarai. O rei entra e se torna Sara. Ok? Agora, Deus removeu o Yod e colocou o rei. Agora, quer dizer princesa. Princesa. Sabia que 1 ano depois disso, o bebê nasceu? A promessa que eles esperavam por anos veio quando a graça foi impartida. E isso também vai te impressionar. Eu falei para você que cada letra é um número. Qual é o número da graça? 5, que é o rei. Sabe o Yod que Deus tirou de Sarai e deu para ela o rei? Yod é número 10. Número da lei. Quando está sob a lei, se torna legalista, coração duro.
Se torna muito certo e diz: não se aproxime, eu sou mais santo. Se acha muito justo. É o que a lei faz. Deus removeu a lei e deu a graça. Nada errado com a lei. A lei é boa, mas a graça te faz bom. A lei não te faz bom. A lei é santa, mas não te faz santo. A graça te faz santo. Amém? Então Deus removeu o iode, Deus deu o rei. A propósito, toda letra do hebraico também tem uma figura, como Aleph é um boi, certo? Iode é a mão. Pode perguntar para um judeu. Iode é a figura da mão, Yad, a mão, certo? Esforço humano. Deus tirou o esforço humano e deu ao homem seu sopro, sua graça. Amém. Deus está soprando sobre você. Pastor Prince, eu estou tendo problemas financeiros. Deus está soprando sobre você. Pastor, eu estou com sintomas no meu corpo. Deus está soprando sobre você. Pastor, eu estou crendo que Deus vai me dar um filho. Deus está soprando no seu ventre. Aleluia. Está soprando rei, está soprando graça. Aleluia! Você vai ter filhos. E reis sairão de ti. Amém. Sim. Iode e rei. Só Deus pode tirar iode. Trabalho, poder, performance. Nossa parte é receber a graça. E todo o povo diga: amém. Meu Deus, eu ia introduzir isso e começar a minha mensagem. Mas o tempo acabou. Vamos continuar semana que vem, ok? Talvez, se o Senhor quiser assim. Então continuaremos. Se não, vamos para outra mensagem, ok? Mas quero te mostrar algo muito rápido, concluindo. Não vou pregar toda a mensagem, mas rapidamente. Estou mostrando tudo isso porque tem muito mais para mostrar sobre Sara e Abraão. Mas o fato é este. Quando Deus falou com Abraão, volta ao verso. Mas Sara será o seu nome, porque a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, será a mãe das nações, rei de povos sairão dela. Deixe-me falar algo. Quando a graça chega na sua vida, realeza flui. Percebeu isso? Romanos 5,17. Quando recebe o dom da justiça, você reina. Você é destinado a reinar. Somente quando a graça vem. Certo? Então o fato é este. Então caiu Abraão sobre o seu rosto por causa desta revelação que Deus deu a ele. Porque Deus apareceu para ele como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Abraão caiu sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Certo? Verso 18. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto, e começou a falar do seu outro filho. Agora, o que se chama isso? Fé fraca. Se você ler Romanos capítulo 4, olha Romanos 4, então vamos ao verso 16 por causa do tempo. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. E no verso 17 diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, nós lemos isso, em Gênesis 17, perante aquele no qual creu, a saber Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, verso 18, o qual em esperança creu contra a esperança, falando de Abraão. Tanto que ele, Abraão, se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, falando do mesmo evento. E nesse evento que nós já lemos, a reação dele foi rir. Mas aqui, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Próximo verso. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Eu leio isso e me sinto condenado. As pessoas dizem, olha para Abraão, ele nunca duvidou, ele foi forte na fé. Mas, quando olhamos a história, ele riu. E até falou sobre Ismael. Então, o que está acontecendo, pastor Prince? Olha agora para Sara, vamos olhar para isso rapidamente. Hebreus 11:11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude. Pela fé, diga fé. Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Deus não se importa se você está fora da idade, filhas de Sara. Ele vai te fazer nova de novo. Amém. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Uau, glória a Deus. Vamos ler a história. Em Gênesis 18, verso 10. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara escutava a porta da tenda, estava atrás dele. Um dia Deus veio visitar Abraão e Sara, certo? Abraão estava do lado de fora, em Manre, e Sara dentro da tenda. Eu fico tão encorajado em ver que as mulheres do passado eram como as de hoje. O que ela estava fazendo? Ela estava escondida dentro da sua tenda como se não estivesse incomodando ninguém. Mas ela escutava.
Ela estava bisbilhotando como uma boa fofoqueira. Agora, foi uma revelação que eu recebi anos atrás, ok? E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Então, quando Deus disse, Sara terá um filho, o que aconteceu? Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Antes de Deus renovar sua juventude. Pense nisso. Incrível, não é? Ela riu, mas o que lemos? Pela fé, Sara recebeu virtude. Pastor Prince, por quê, pastor? Porque existe algo sobre a justiça da fé. Vamos voltar e fechar com Romanos, capítulo 4. Lemos antes sobre Abraão, não enfraquecendo na fé, agora continuamos em Romanos 4. Assim também Davi declara, agora vamos ver a descrição da justiça pela fé. Porque é o que você é hoje, justo pela fé. Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, sem a sua performance. Nada a ver contigo. Você só tem que receber. Gostaria da descrição do justo? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ou seja, no passado, os seus pecados estão perdoados, no presente e no futuro também perdoados, e de agora em diante. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. A palavra não aí é um negativo muito forte no hebraico. Desculpa, no grego. Ome. Definitivamente não imputa o pecado. E agora vemos duas bênçãos aqui. Os pecados foram perdoados. Número 2. Essa foi a primeira. Agora a segunda. Deus não imputará pecado a você. Quando você erra, quando você cai, quando peca, Deus definitivamente não imputará pecado a você. Agora, a próxima pergunta que um policial espiritual pode fazer. Como pode dizer isso? Deus é um Deus santo, e porque Ele é santo, Ele definitivamente imputou todos os seus pecados e os meus no corpo de Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo hoje, Deus definitivamente não vai, nunca mais, imputar pecado a você. Ok? Ok, eu não tenho tempo, vou terminar. Agora, o fato é este, certo? Glória a Deus. O fato é este. Sabe que duvidar é pecado? Titubear é pecado? Então, todas as vezes que você vem com a fé imperfeita participar da ceia, com dúvidas na cabeça e fé no coração, e por isso participa, porque ainda tem fé, mas fica pensando, será que eu vou receber? Deixe-me falar isso. A mulher do fluxo de sangue, ela veio tremendo, certo? E tocou a orla das suas vestes, ok? E o fato é este. Não é a plenitude da fé, mas a fé imperfeita. Ela não tinha o desejo de conhecê-lo. Sua fé era egoísta e ignorante. Era egoísta porque queria roubar a bênção sem se importar com o que cura. Não queria saber dele. Certo? Era egoísta. Vamos pensar assim, certo? Era imperfeita. Porque ela veio por trás. Ela poderia ter vindo pela frente. Até um leproso fez isso e foi curado. Então ele já tinha passado por ela. E ela veio por trás com a multidão. A multidão o apertava. E ela o tocou. Há uma diferença. Certo? E ela tocou com as suas mãos tremendo. Sua mão bem frágil, porque ela tinha essa doença por 12 anos. E ela estava tão frágil. Tudo o que podia fazer era tocar. Ela não podia tocar no alto, mas podia tocar na orla das suas vestes. Algo interessante sobre o Senhor é, certo? Ele é um maravilhoso Salvador. Ele nunca dizia coisas como estas. Você acha que por um momento minhas vestes têm poder? Não sabe que sou eu? E porque só quis tocar minhas vestes, não serás curada. Ele nunca disse isso. Ele é um Senhor assim. Se você crê que tocar nas minhas vestes vai te curar, então, tocando nas minhas vestes, você vai ser curada. Ele sempre vem ao nosso nível, seja feito conforme a tua fé. Este é o nosso Senhor, certo? Não deixe ninguém falar o contrário, certo? Quando você vem crendo nele, crendo, por isso vem, mesmo duvidando. Alguns dizem, porque há dúvida no coração, não venha, não vai receber. Deixe-me falar isso. Somos engraçados, certo? Podemos ser perseguidos, mas não desamparados, esse tipo de coisa. Crendo, mas também duvidando. Seu coração crê, mas a cabeça duvida, sabe? Mas venha! Porque quando você vem, mesmo duvidando, ele vai perdoar a dúvida e responder à fé. Ele perdoa a dúvida e responde à fé. Este é o meu Jesus! Amém! Venha a ele!
Não tenha medo. Não tenha medo. Sabemos que Abraão riu, mas não foi registrado no livro de Deus. Mas quando Abraão creu em Deus, foi registrado. E quando Sara riu, não foi registrado. Mas quando Sara creu em Deus, foi registrado. Porque no mesmo instante em que Sara riu dizendo, terei eu prazer, sendo o meu Senhor também já velho, sabe o que foi registrado? Em 1 Pedro 3, que Sara chamou Abraão de Senhor. Quando ela fez o certo, foi registrado. Quando ela riu, não foi registrado. E depois ela discutiu com Deus, eu não tenho tempo para te mostrar. Eu não ri, Deus disse, você riu. Eu não ri, ela disse, sim, você riu. Você pode ler isso depois. Então sempre que você começa com esse comportamento, aqui você diz, glória a Deus, fui curado, em nome de Jesus, Jesus me curou, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E depois disso, segunda você acorda, você diz, eu me sinto tão mal, ore por mim. E vai até o seu filho de 4 anos de idade, ore pelo papai, sabe? E ninguém vê isso e você é o pastor da igreja, ninguém vê isso. E você sabe que Deus vê e pergunta, será que eu vou receber meu milagre? Deus não registrou isso. Aquelas ações tolas, Deus não registrou. Você falou besteira, Deus não registrou. Ah, pastor Príncipe, você não leu o que Jesus disse nos evangelhos, que toda palavra torpe que sai da sua boca prestará conta no dia do juízo? Não estaremos no dia do juízo, sabe por quê? Porque isso foi escrito antes dele morrer. Todas as pessoas do mundo vão dar contas daquilo que falaram e pensaram. Nós não, porque os nossos pecados, passado, presente e futuro, foram perdoados. Ok? Eu já vou terminar. Eu tenho que terminar, mas olha só, o que ele está querendo dizer é isso. A propósito, a mulher queria roubar a sua bênção. Sua fé era imperfeita, era fraca, era egoísta, mas genuína. E Jesus se virou para ela. Ela queria roubar a bênção. Ela queria receber da sua mão. Muitos querem fazer isso. Não querem saber do seu coração. Ele queria que ela conhecesse seu coração, para que ela sentisse que não roubou a bênção, mas que foi dada gratuitamente. Ele perguntou, quem me tocou? Você conhece a história? Ele não queria envergonhá-la. E ela é a única mulher nos evangelhos, pode checar, a única mulher que Jesus falou em hebraico, aramaico, Betty, que quer dizer minha filha. Literalmente. Ele a chamou de filha. Tem bom ânimo. Tua fé. Tua fé. Não teu dedo. Tua fé te curou. Vá em paz. Porque se ela fizesse tudo em oculto, é como uma planta. Você coloca num lugar escuro, se torna fraca e enferma. Mas se você é um cristão, testemunhe abertamente. E essa planta, a fé, vai crescer, florescer, vai dar frutos, flores, amém? E dar bons frutos, você entende? Amém? Então, ele disse, não tenha medo da sua descrença quando vem a mim. Não tenha medo das necessidades. Eu conheço todas elas. Não tenha medo da dúvida no seu coração. Eu sei que você as tem. Tenha medo só de uma coisa. De não vir a mim. Tenha medo de uma coisa. Tenha medo de quando eu passar para trazer vida, saúde e bênção para todo mundo, você não receba. Tenha medo disso. Certo? Não tenha medo de vir, apesar da incredulidade, da sua dúvida e da sua descrença. Só venha. Porque vir a ele é crer nele. Em João 6 diz isso. João 6, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vir a ele e crer nele é a mesma coisa. O diabo disse, se o seu coração não está cheio de fé, não venha. Não, venha crendo mesmo duvidando. E ele vai perdoar as dúvidas e responder à fé. Ok, curve a sua cabeça. Feche os seus olhos neste lugar. Foi abençoado? Dê a Jesus a glória, amém? Obrigado, Senhor Jesus. E é por isso que é importante, igreja, ver a nós mesmos como Deus nos vê. Muitos de vocês vindo para cá, ou até mesmo ontem, começaram a olhar todas as coisas que fizeram de errado. Você olhou a sua frieza e começou a temer a sua frieza. Olhou para as dúvidas e começou a temê-las. Olhou para a falta do entendimento de Jesus e começou a temer. Não tenha medo disso.
Tenha medo só de uma coisa: que o Senhor esteja passando, trazendo salvação e vida aos outros, e você não pode receber. Estenda sua mão mesmo sendo frágil. Ele quer te abençoar. E para os crentes que precisam de cura, você já ouviu mensagens que falam sobre fé, grande fé, forte fé? Até aqueles com grande fé tiveram uma grande revelação de quem Jesus é. Mas esqueça disso agora. Essa mulher é um perfeito exemplo de estender mãos frágeis, talvez com superstição, imperfeita, fraca, mas genuína, egoísta, mas recebeu. Há ensinamentos que dizem: se você é egoísta, livre-se do egoísmo para que Deus te abençoe. Essa história destrói tudo isso. Porque muitas vezes chegamos egoístas, mas digo isso: o dom que Ele nos dá nos fará generosos. Vamos querer que outros recebam. Veja, Jesus está em todas as suas dádivas. Mas Jesus é muito mais do que as suas dádivas. Antes de sermos curados, é compreensível ficar pensando na doença. Mas crentes, depois da cura, devemos pensar em quem cura. Vamos até Jesus. Não buscando só a cura, mas aquele que cura. Com as cabeças baixas aqui também, onde estiverem assistindo, você diz: Pastor Prince, ora por mim. Eu quero que Jesus Cristo entre na minha vida. Quero os meus pecados perdoados. Quero saber que quando eu sair dessa igreja hoje, que todos os meus pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. Que Deus é meu Pai e tudo está bem com a minha alma. Se esse é você, onde estiver, eu quero que ore com o coração. Onde estiver assistindo isso, diga de coração. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus é o teu Filho, o Filho de Deus, que morreu na cruz por todos os meus pecados, que carregou meu juízo, minha penalidade e toda a minha condenação. Ele se tornou maldição para que eu seja abençoado, perdoado e justificado. Eu sou abençoado porque todos os meus pecados, passado, presente e futuro, foram perdoados. Quando eu falhar e errar, ainda serei abençoado, porque o Senhor nunca imputará pecado a mim. Obrigado, Pai, pela dádiva do teu Filho. Jesus Cristo é meu Senhor, para sempre, em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém. Dê-lhe glória, igreja. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.